Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Tudo isso com o apoio da ACESP, que é a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o plantão policial. E para falar sobre este assunto, a nossa convidada de hoje é a doutora delegada de polícia, doutora Ana Paula Sabariego. Ao lado dela, como nossa anfitriã de hoje, está a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, a quem agora eu passo a palavra para que dê boas-vindas à nossa convidada. Doutora Raquel. Doutora Ana Paula, é uma honra tê-la aqui. Os espectadores que estão assistindo vão ver que esse glamour do plantão, muitas vezes, na vida real, na prática, ele não ocorre. E a doutora Ana Paula não só é uma delegada competente, firme, que é combativa, mas também ela dá aula na Academia de Polícia aqui do Estado de São Paulo. Ou seja, temos muito a aprender neste programa. Eu agradeço o convite, muito obrigada. Espero que a minha participação aqui seja elucidativa em relação ao plantão policial, porque é um assunto pouco falado, pouco divulgado, e o plantão policial é a porta de entrada realmente da Polícia Civil, das investigações, e é um jargão já conhecido entre nós policiais, dizer que o plantão é a porta de entrada da Polícia Civil, e de fato é. Mas muitas pessoas não entendem o que isso significa exatamente. Eu espero que eu possa elucidar essa questão. Doutora Ana, deixa eu só fazer um brevezinho resumo do seu currículo para o nosso telespectador, daí eu passo a palavra para a senhora e vocês seguem conversando sobre esse assunto maravilhoso até o final do programa. A doutora Ana Paula Sabariego, ela é delegada plantonista no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Ela também, como disse a doutora Raquel agora há pouco, é professora da Academia da Polícia Civil, especialista em direitos humanos e no assunto segurança pública. Agora sim, doutora, eu já trabalhando há algum tempo com o Sindicato dos Delegados de Polícia, com a doutora Raquel, ouvi pela primeira vez, ao trabalhar com eles, uma expressão que eu achei muito legal como jornalista. Ao se referirem ao plantão policial, eles dizem a clínica geral. Achei muito legal isso. E nesse programa, até hoje, né, doutora Raquel, a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre esse assunto, que eu acho muito legal, de novo, repetindo o mesmo adjetivo. Queria que a senhora começasse falando para o nosso telespectador um pouco sobre a realidade do plantão policial, sabendo também que antes de ser presidente do Sindicato dos Delegados, a doutora Raquel também fez muita clínica geral, né, doutora? Puxei muitos plantões noturnos, de feriados, aos finais de semana, nós podemos exercer e sermos garantidores da legalidade e da justiça naquele primeiro momento, não é, doutora Ana Paula? Exatamente. Essa expressão clínica geral vem ela é uma expressão que vem mesmo da medicina. Os médicos clínicos gerais ficam lá nos pronto-socorros e eles atendem todos os tipos de paciente, que é o que acontece conosco no plantão. Nós atendemos todo tipo de ocorrência no plantão policial. Existem delegacias especializadas que ficam abertas 24 horas, como a Delegacia da Mulher, por exemplo, mas a nossa competência é concorrente, ou seja, nós podemos também atender as ocorrências que seriam, né, das delegacias especializadas. Então, nós atendemos todo tipo de ocorrência. Se chega durante o plantão uma ocorrência de violência doméstica será feita, um homicídio também, um sequestro, tráfico de drogas, nós investigamos todo tipo de situação. A investigação inicial, ela começa no plantão e seja lá qual for o crime. Por isso que muitas vezes nós dizemos que é a clínica geral
da polícia. E, doutora Ana Paula, algo muito importante para aqueles que querem ser delegado de polícia é saber que naquele plantão de 12 horas, muitas vezes nós temos minutos, até menos que 1 hora, para podermos decidir sobre valores muito importantes, que é a restrição de liberdade de uma determinada pessoa, se elaboramos ou não um flagrante. E muitas vezes, aliás, é muito mais difícil não elaborar um flagrante, justificando o porquê não, do que prender. Afinal, nós estamos ali não para prender a qualquer custo. Nós estamos ali também para fazer justiça num primeiro momento. Muitas vezes, aquele que é levado até a delegacia como um suspeito da prática de determinado crime, a gente consegue, no próprio plantão, descobrir que, na realidade, não passa de uma falsa acusação. Correto? Exatamente. No plantão policial, aparecem todos os tipos de ocorrência, então, como eu já havia perguntado. E nós temos, sim, pouco tempo para resolver as questões que são apresentadas no plantão. Por quê? Justamente por essa questão da restrição de liberdade. A decretação da prisão em flagrante restringe, naquele primeiro momento, a liberdade de uma pessoa, e isso é absolutamente importante e relevante. Então, não dá para aguardar uma decisão que vai precisar de dilação probatória, que você faça uma investigação muito ampla antes de fazer essa decisão. Então, é realmente difícil, porque são poucos minutos para você tomar uma decisão que vai mudar a vida da pessoa, daquela pessoa que está sendo apresentada, vai mudar a vida da vítima, vai mudar o curso da investigação. Então, é uma responsabilidade muito grande, de fato, num tempo muito exíguo, muito pequeno. E muitas vezes nós, como delegados de polícia, ali no plantão, sofremos uma tentativa de ingerência e pressão por parte tanto da vítima como daqueles que estão sendo supostamente investigados ou conduzidos até ali como supostos autores de determinado crime, tentando atrapalhar ou interferir nas nossas decisões ali naquele primeiro momento. Então, é muito importante saber que a autoridade máxima daquele plantão, por mais que sejamos plantonistas, é o delegado ali. Não pode vir o presidente da República, mas quem vai deliberar é o delegado ali do plantão, que é o presidente, que é a autoridade máxima daquele plantão. Exatamente. Outra forma de pressão que se sofre é a pressão social e a pressão da mídia. Muitos crimes, que são crimes eleitos pela mídia como de relevância, porque todos os crimes são relevantes, mas a mídia elege alguns crimes como mais relevantes que os outros, e nessas situações a tentativa de ingerência por parte da sociedade é muito grande. Muitas vezes o crime causa um clamor social e a resposta que a mídia, a sociedade, a vítima, as testemunhas esperam da polícia judiciária é uma resposta que muitas vezes nós não podemos dar, porque juridicamente, processualmente, penalmente, aquilo não cabe. Aquela situação não comporta uma prisão ou não comporta o tipo de decisão que a sociedade quer que o delegado plantonista tome. Então, além de você ter pouco tempo para decidir em relação às ocorrências, nós temos que aprender a lidar com essa pressão e não levar em consideração nenhum fator externo desse tipo na decisão que nós tomamos. Exatamente, por sermos extremamente legalistas, coadunamos com o Estado Democrático de Direito, com os direitos humanos, ali muitas vezes a decisão, por mais legal que seja, respeitando todo o conjunto probatório ali, todo o arcabouço dos direitos humanos, a sociedade e a mídia muitas vezes se sente indignada. Então, muitas vezes, supostos operadores de direito chegam ali querendo julgar a decisão do delegado de polícia. Eu acho interessante o seguinte, a senhora levantou a questão da mídia, né? E como jornalista, até concordo com a senhora que inúmeras vezes os meus colegas, ou a mídia em geral, erra ao pré-julgar, dizendo, poxa, o cara fez isso e saiu andando pela porta da frente. É importante, né, na minha opinião, que os meus colegas, e vários têm, mas alguns não, entendam que vocês são presos à lei, né? À letra da lei. Apesar de vocês realizarem uma interpretação bastante própria, né? Específica de vocês enquanto delegados, mas vocês estão atrelados à lei incondicionalmente.
E se a lei não permite que certo fulano que tenha feito o crime X fique preso, vocês, caso não o soltem, vão responder também por abuso de autoridade ou outro crime similar. Eu imagino o quão difícil seja para um delegado de polícia plantonista, diante de um caso de repercussão, ter que lidar com essas pressões que vêm de todos os lados. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta. Então, é uma pergunta mais ou menos brincalhona. Não dá vontade, às vezes, de desistir, largar tudo e ir embora do plantão? Quando aquele plantão está infernal? Sim. Várias vezes o cansaço emocional de lidar com toda essa situação, de lidar com essa decisão que muda a vida de pessoas. E com todas as pressões externas, porque nós, quando vamos tomar aquela decisão, nós temos que pensar no desenvolvimento da investigação, no desenvolvimento do processo e em como realmente a sociedade vai encarar aquela decisão. Não que isso vai interferir necessariamente na decisão que nós tomamos, de prisão ou não, em flagrante ou de pedido de prisão preventiva, pedido de prisão temporária. Não é que isso influencie diretamente, mas nós temos que pensar sobre isso também, porque a segurança pública, ela deve, além da persecução criminal, que é o que nós iniciamos no plantão policial, nós temos que passar para a sociedade uma sensação de segurança. Isso também é muito importante. Então, é importante, sim, que a gente explique, que a gente divulgue isso que você acabou de falar agora, essa informação, de que nós temos, sim, discricionariedade para decidir a respeito das ocorrências, mas é uma discricionariedade que é presa, como você usou mesmo essa palavra, à legalidade. Então, eu tenho uma discricionariedade, sim, eu posso aplicar o meu entendimento naquele caso, desde que seja embasado na lei. E muitas vezes a lei não corresponde àquele sentimento que as pessoas têm em relação a determinado crime. E aí as pessoas têm que reclamar com os legisladores, exatamente, não mas com os delegados de polícia, né? Em regra, vem para o delegado de polícia ou para o juiz de direito. Exatamente. A impressão que se tem é que nós não tomamos nenhuma providência porque nós não quisemos. E muitas vezes não é isso que ocorre. Doutora Ana, doutora Raquel, eu preciso encerrar o primeiro bloco. Está muito rápido isso, né? Porque quando o assunto é bom, você já sabe, acaba logo. Programa de hoje, Segurança Pública em Debate. Primeiro bloco fica por aqui, segundo bloco já já. Não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando a respeito do plantão policial. Eu vou reapresentar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Ana Paula Sabariego, delegada de polícia, plantonista do 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Ao lado dela está a nossa anfitriã de hoje, a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, para quem agora eu passo a palavra novamente, doutora. Doutora Ana Paula, agora vamos falar do lado bom de ser delegado de polícia e do lado bom de podermos trabalhar em um plantão. Ali no primeiro momento a gente consegue ter uma sensação de dever cumprido quando conseguimos fazer justiça. Tanto para a vítima como para aquele que de repente foi, ou aquele que praticou um determinado crime, delito. Muitas vezes não é uma situação de flagrante, conseguimos sim encarcerar através de um pedido de uma prisão temporária. Eu queria saber qual foi um caso, uma situação que te marcou justamente por conseguir exercer plenamente a atribuição do delegado de polícia, fazendo, sim, a justiça num primeiro momento. Aliás, devem ter vários, mas algum caso, assim, que a gente possa destacar. É difícil eleger um caso específico, mas os casos, em regra, os casos de violência doméstica são casos que causam depois nos delegados e nos outros, nos policiais das outras carreiras, uma sensação de dever cumprido, porque muitas vezes a mulher vem sofrendo violência durante anos e anos e não consegue sair daquele ciclo de violência. E quando você
atende essa mulher e você consegue dar uma resposta imediata para um problema que vem se arrastando há anos e você sente que você mudou a vida daquela pessoa e que você conseguiu ajudar a vítima a se libertar daquela situação, isso causa muita satisfação. Esse tipo de ocorrência causa muita satisfação. E eu me recordo de um caso recente agora de violência doméstica em que a vítima vivia sob o jugo da violência há mais de 20 anos. Já tinha registrado vários boletins de ocorrência, mas até então o agressor nunca tinha sido preso em flagrante, nunca tinha sido capturado ali no momento da prática criminosa. E essa mulher ela ficou muito feliz, muito satisfeita, muito aliviada de ter conseguido pela primeira vez, então, que a justiça fosse feita imediatamente, naquele momento em que ela estava sofrendo agressão, coisa que há 20 anos ela vinha tentando e ainda não tinha conseguido. Então, essas situações causam muita satisfação em ser plantonista. Isso é muito bom. Uma sensação de dever cumprido. Exatamente, em que você consegue ver a materialização da justiça ali em poucos minutos. Agora, uma situação em que realmente houve alguma dificuldade para poder deliberar sobre a situação de fato. Alguma dúvida a respeito do que ocorreu? Porque sabemos que a nossa deliberação tem que ser rápida. Sim. Nos casos de violência sexual, em que não há testemunhas em regra... É muito difícil. É muito difícil tomar a decisão de prender ou não em flagrante. E é muito difícil... As primeiras diretrizes de como esse crime vai ser investigado são muito difíceis de serem tomadas, porque apenas o início da investigação de um crime sexual já marca o autor ou o investigado de uma maneira muito severa. Estigmatizada. Então, é preciso tomar muito cuidado nesse momento e essa é uma decisão bastante difícil de ser feita. Em poucas horas, que é o que nós temos ali. Eu concordo. Nesse sentido também, acontece o oposto do que vocês conversaram agora há pouco, da satisfação em ver a justiça sendo feita, e neste outro caso acontece a frustração do delegado de polícia? Muitas vezes acontece. Acontece quando nós não conseguimos conduzir a ocorrência da maneira como nós achamos que seria mais adequada, tanto por falha legislativa, porque muitas vezes nós temos que fazer interpretações que são quase uma ginástica jurídica, e nesses casos é muito difícil de lidar com essa falta de legislação adequada. Outras vezes, nós dependemos do Poder Judiciário para a decretação de medidas cautelares ou mesmo das prisões, e o entendimento do juiz nem sempre é o mesmo entendimento que nós temos. Então, nesses casos, sim, é difícil. Nós nos sentimos impotentes diante daquela situação e é preciso aprender a lidar com isso também, porque essa frustração desanima. E nós precisamos aprender a lidar com essa frustração e continuar o trabalho da melhor maneira possível. Eu posso dizer, ou estaria errado, até pergunta para as duas, que a senhora disse que muitas vezes, ou em algumas vezes, a visão do juiz é diferente da do delegado. Sim. Isso, por um lado, é ruim, porque o delegado está ali vendo a coisa em loco, tendo contato com vítima, com autor, com provas, com etc., e o juiz está lá no gabinete dele, distante da realidade aqui, da delegacia, ou isso é bom, porque de repente o delegado acaba se envolvendo de tal modo que às vezes pode não enxergar algumas coisas que o juiz lá acaba enxergando. Como é essa dualidade? Essa dualidade é importante justamente por esse último exemplo que você deu. Muitas vezes, o profissional que vai aplicar a lei, ele se envolve, sim, emocionalmente com a ocorrência. Isso é natural? Isso é natural, porque tanto os juízes quanto os delegados, que têm esse poder decisório, por exemplo, de decretação de prisão... Aliás, só juiz e delegado tem. Sim, só. É uma responsabilidade muito grande e nós temos que ser imparciais nessas decretações. E nas investigações, na condução do inquérito, o delegado tem que ser imparcial e na condução do processo, o juiz também tem que ser imparcial. Apesar dessa imparcialidade, nós não somos neutros. Nós trazemos já uma bagagem da nossa vida particular. Por mais que nós sejamos treinados
para a imparcialidade, nós todos temos religião, nós temos família, nós temos uma história de vida que nós acabamos trazendo para as nossas decisões. Sim. Então, é importante que haja mais de um aplicador do direito dentro daquele mesmo procedimento, para que justamente isso não aconteça, para que eu não possa livremente imprimir as minhas impressões pessoais naquela ocorrência. Ainda que eu faça isso, esse procedimento ainda vai passar pelas mãos de uma outra autoridade que pode enxergar essa minha falha e consertar a tempo. Doutora Raquel costuma falar muito feita. isso, né, doutora? A senhora me corrija se estiver errado. Quando a gente citou lá atrás sobre a questão da autonomia da Polícia Judiciária, e alguns críticos dizem que não pode e tal, a senhora diz, não, mas espera aí, a Polícia Civil é a mais fiscalizada por todas as instâncias possíveis, imagináveis e inimagináveis, Ministério Público, magistratura, imprensa, sociedade, todo mundo fiscaliza a Polícia Civil. Assim, fiscaliza e questiona a decisão. Aí, no caso, eu estou falando do delegado de polícia da autonomia funcional, não institucional. E na autonomia funcional, por termos a autonomia de deliberarmos sempre nos respaldando na legislação pátria, até mesmo na legislação internacional, quando falamos em direitos humanos, temos, sim, a fiscalização e o questionamento, o tempo todo colocando em xeque aquela decisão. Então, ao decidir, muitas vezes, ao decidir, o delegado de polícia deve ser firme. Ele deve ser firme naquela decisão que ele tomou. Então, este treinamento, eu considero que o plantão policial é um treinamento muito bom e é uma situação muito boa para aquele bom delegado de polícia. Um delegado de polícia bom, necessariamente, ele deve ter, sim, puxado alguns plantões, muitos plantões. Caso contrário, você não tem aquele raciocínio rápido, aquele poder forte, decisório e impositivo de se colocar ali decidindo realmente sobre vidas. Concordo. Essa experiência adquirida na clínica geral da Polícia Civil é muito importante para que o policial exerça, tanto o delegado quanto os policiais das outras carreiras, exerçam a função de maneira mais eficiente, mais efetiva, mais eficaz. Vendo como é que as ocorrências se iniciam e a dificuldade que é o atendimento da ocorrência naquele momento em que o crime acabou de acontecer. Isso é muito importante para a vida do policial civil, para a vida funcional do policial civil, para que ele seja um policial sábio. Nós precisamos muito de sabedoria na polícia, para que ele seja um policial que trabalha com bom senso, com tranquilidade, com calma, com um raciocínio rápido, que é o que nós precisamos o tempo todo. Então, o plantão policial é, sim, uma excelente escola para isso. Na minha profissão, e eu acho que quase em todas, imagino que na de vocês também, a academia, ela ensina, mas nada como estar no ambiente de trabalho para que realmente a gente aprenda várias coisas que a academia, por mais que se esforce, nunca vai conseguir passar. No caso de vocês, delegados, quando saem da academia da Polícia Civil e passam a trabalhar no plantão, os primeiros dias existe algum tipo de supervisão ou vocês já vão mesmo de voo solo, sozinhos, deliberando, sendo a autoridade máxima de um plantão policial? A partir do momento que nós nos desligamos da academia de polícia e somos lotados em uma delegacia, nós estamos por nossa conta, já trabalhando voo solo mesmo. Sim, como delegados de polícia, como todos os outros colegas mais antigos da carreira. Mas a academia de polícia tem se preocupado cada vez mais com essa questão. Então, antes dos alunos se desvincularem completamente da academia, eles fazem um estágio monitorado. Entendi. Não é monitorado pelo delegado de plantão, nem pelo delegado das delegacias territoriais e nem das especializadas. É um monitoramento feito pelos professores da academia de polícia. Então, nós acompanhamos os policiais de todas as carreiras até uma delegacia, num plantão policial, e também acompanhamos esses alunos nas delegacias especializadas para que eles entendam o funcionamento de cada uma delas. E eles têm a oportunidade ali de assistir um colega trabalhando em tempo real. Antes do estágio, a academia também se preocupa em que sejam planejadas aulas
que simulem a realidade do dia a dia do plantão policial. Com exemplos, tudo? Com exemplos. Exemplos retirados da vida real? De casos reais. Eu faço parte de um grupo muito interessante. De professores que dá esse treinamento específico para os policiais na academia. Nós chamamos de exercício multidisciplinar de polícia judiciária. E nesses exercícios são montados cenários e os alunos atendem o local do crime e também é simulada uma delegacia para que os alunos, de fato, atendam a ocorrência do início, que é do local, o que nós chamamos de fazer o local, até a elaboração do boletim de ocorrência, que muitas vezes vai gerar ali a decretação de uma prisão em flagrante, que vai ser decidida pelos alunos. Então, nós temos essa preocupação para que os alunos não saiam completamente despreparados para essa realidade tão árdua que é o plantão. Doutora Ana Paula, infelizmente eu tenho que terminar o nosso programa. Agradeço imensamente a sua presença aqui. Eu achei fantástico, pena que é pouco tempo, sempre é pouco tempo. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua presença também. A senhora tem 30 segundos para encerrar, doutora. Agradecer a presença da nossa delegada. Doutora Ana Paula, foi maravilhosa a entrevista e pudemos ter um panorama, óbvio que bem pincelado, do que é um plantão de polícia judiciária. Muito obrigada. Eu agradeço o convite também, agradeço a oportunidade de falar sobre o plantão, que é, para mim, um grande amor na polícia. Sou apaixonada pelo plantão e justamente por essa dinâmica e tudo Quando mais. a senhora fala do plantão, e até a doutora Raquel também, a gente vê que vocês gostam da coisa. Eu gosto muito. Sim. Muito obrigado às duas. Eu que agradeço. Segurança Pública em Debate de hoje falou sobre o plantão policial da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima.